Seja bem-vindo ao Bauru SA da TV Unesp, que recebe lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição nós vamos falar sobre networking, as redes de contatos profissionais. Eu recebo aqui o Kleber Andriotti Castro, consultor empresarial e de relações humanas. Ele é graduado em administração de empresas e também é diretor do BNI Networking Regional Bauru. Estamos abrindo o Bauru SA. Kleber, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Tárcio, é um prazer. Prazer é nosso. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, nós conhecemos uma definição bem tradicional do que seja o networking, que nós traduzimos como rede de contatos. Qual que é o conceito mais contemporâneo, vamos dizer, mais atual, você que é especialista na matéria, que trabalha o networking? Bom, Tárcio, primeiramente, o networking no Brasil tem ultimamente tomado um cunho muito pejorativo, né? As pessoas não têm praticado da maneira correta e isso tem prejudicado o real significado da palavra networking. O networking puro, que dá resultados, que traz resultados para as pessoas, é aquele que é feito sem muitas pretensões. É um relacionamento que é constante e frequente ao longo do tempo e através do qual as pessoas conseguem se ajudar realmente conforme as suas necessidades. Mas é importante ressaltar que o conceito de networking não é só receber, não é só procurar ajuda quando é necessário, e sim oferecer alguma coisa para a pessoa, sim haver uma troca entre as duas pessoas, né? Pelo que você falou, é um relacionamento de longa duração. Sim. Não há como se falar de networking sem a confiança, né? A confiança, a relação de confiança, ela só se estabelece com o tempo. Eu posso conhecer um empresário em qualquer situação, em uma feira, em uma associação, mas a confiança não se estabelece ali no momento. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mostrando-se um trabalho bem feito, mostrando-se um portfólio de serviços adequado e vai se criando dessa forma um bom relacionamento. Então, o networking é a prática disso constantemente, é a alimentação, né? O cultivo desse relacionamento de forma que futuramente ele possa render bons frutos. Você citou a palavra muito importante que é confiança. Confiança demanda, como você disse, o tempo. Agora, quem pretende fazer um bom networking também precisa investir, por exemplo, dinheiro para reuniões, almoços, cafés, esse tipo de situação? É preciso também se preparar para isso? Bom, eu diria que há dois tipos de investimento que são necessários. Um é, como você falou, algumas situações que exigem um café, por exemplo, ou empresas que, como o BNI, fomentam esse tipo de iniciativa, né? O outro é o tempo. A gente não consegue manter uma rede de contatos ativa sem dedicar uma parte do tempo. Eu vejo muitos empresários, eles acabam sendo consumidos pela parte operacional da empresa e ficam no dia a dia da empresa corrigindo pequenos erros, problemas, apagando incêndios e não reservam uma parte do tempo para conversar com seus clientes, para tomar um café com clientes e potenciais clientes, para as relações humanas, não é? Exatamente. Então, falta esse planejamento da agenda de cada pessoa, de cada empresário, para que o networking seja feito de uma maneira estratégica e produtiva e renda bons frutos, né? No caso do tradicional cartão de visitas impresso e do aperto de mãos, qual a importância disso nesse processo? O cartão de visita é fundamental porque ele é a marca da empresa e da pessoa, né? Sem ele, fica difícil ser lembrado quando alguém quer marcar uma visita, alguém quer marcar um encontro de negócios conosco. E o aperto de mão, ele também faz parte da marca do profissional. A gente tem que saber que toda empresa, toda pessoa, ela vai deixando sua marca, vai criando a sua imagem ao longo do tempo com todos os relacionamentos que a gente estabelece. E um bom cartão de visitas, um aperto de mão que seja nem tão firme, mas também não seja frouxo, ou seja, demonstre uma postura corporal e uma imagem e uma condição de que a pessoa tem preparo realmente para fazer um bom trabalho, né? Então, isso tudo vai gerando confiança naquela pessoa com quem a gente está praticando networking.
E nós fomos ouvir um especialista em relações públicas para entender um pouco sobre a importância de uma ferramenta da internet que é o LinkedIn, uma rede de contatos da internet. Vejamos a análise do professor Vili Dantas. Muita gente acaba entrando no mercado, naquele desespero às vezes de entrar no mercado de trabalho e acaba transformando o LinkedIn, por exemplo, numa rede social com esse intuito de formação de amizade. Não é isso. Na verdade, a gente não pode sair no LinkedIn disparando amizade para todo mundo. Não, a gente precisa, obviamente, existem organizações que são compatíveis com os nossos interesses. Existem departamentos que são interessantes de acordo com os nossos objetivos profissionais. Isso acaba gerando um relacionamento mais intenso, mais interessante. Então, obviamente, essas pessoas, de repente, seria interessante eu agregar a minha rede. Agora, eu vejo por aí casos, às vezes, principalmente às vezes de recém-formados, que acabam utilizando o LinkedIn como uma ferramenta, tal qual o Facebook, o Instagram, sai adicionando todo mundo na busca de um trabalho. Isso é completamente inviável, porque profissionalmente até uma outra pessoa, de repente ligado à gestão organizacional ou a RH, é um profissional que não vai enxergar isso com bons olhos. Porque a partir do momento que você vê o LinkedIn, onde a pessoa dispara para todos os cantos, não funciona dessa maneira. Obviamente, a gente precisa que o profissional seja preparado dentro de uma linha mestra, buscando seus objetivos profissionais e utilize o LinkedIn como uma maneira de alcançar o seu objetivo e não como uma maneira de conseguir a qualquer custo o emprego. Isso é um diferencial absurdo. Então, Kleber, o Vili citou a questão daquele cenário de desespero que às vezes assola algumas pessoas que são surpreendidas e perdem seu emprego e aí querem a todo custo, né, com pressa, fazer uma boa rede de contatos. Como que você avalia, neste caso, o uso do LinkedIn? Bom, de uma forma geral, é fundamental que a pessoa tenha um planejamento não só quando ela tem necessidade, né? Porque quando tem necessidade, se não há esse planejamento, ela acaba realmente disparando para todo lado e ela acaba até se comprometendo a sua imagem. Então, primeiramente, voltando um pouquinho, eu acho que é importante que se crie um hábito de fomentar sua rede de contatos frequentemente. Isso tem que ser parte da rotina da pessoa, estando empregado ou não, enfim, fazendo qualquer tipo de negócio que ela faça, ou mesmo quando é um estudante. Agora, há meios e meios de se fazer isso, né? Meios corretos e meios que não são corretos. Como ele disse, a primeira coisa é não sair disparando pedidos de amizade ou de contatos para todo lado, né? Tem que haver essa relação com a área onde a pessoa atua. Se não há nenhuma conexão, não há por que adicionar, porque essa pessoa não vai poder ajudar. Em segundo lugar, é necessário se tomar muito cuidado com o que se coloca nessas redes. O LinkedIn é uma rede profissional onde recrutadores de diversas empresas estão presentes e ali fica aberto para todo o público o que cada profissional coloca. Então, se ele coloca situações pessoais que podem comprometer a sua imagem profissional, certamente isso será feito. Muito bem, vamos agora ao nosso primeiro intervalo e na volta vamos falar sobre o networking entre os jovens. Até já! De volta com o Bauru S.A. nesta edição falando sobre networking, eu estou com Kleber Andriotti Castro, que é especialista em relações humanas e também consultor de várias empresas de Bauru. Kleber, eu gostaria de perguntar o seguinte nessa abertura de bloco. Como fazer o networking sem parecer uma obrigação, uma coisa forçada e muitas vezes que até o seu interlocutor percebe que você só quer tirar proveito daquela comunicação? Tárcio, é importante que as pessoas tenham em mente que o networking não é procurar aquela pessoa ou qualquer pessoa quando você necessita. Não é pegar aquele cartão que está no fundo da gaveta porque eu perdi um emprego ou porque eu estou abrindo uma empresa e acionar aquela pessoa depois de 10 anos sem nenhum tipo de contato. E, embora isso seja errado, a maioria das pessoas faz isso, é o que é mais praticado. O networking correto é pensar na minha rede de contatos e semanalmente estar avaliando como eu posso ajudar algumas pessoas da minha rede de contato, o que eu posso fazer para contribuir com os negócios ou com a carreira, enfim, com essa pessoa de uma maneira geral.
Então, o networking correto, a pessoa que pratica o networking correto, primeiro ela oferece alguma coisa para depois, sem pretensões, sem exigir nada em troca imediatamente, ela sabe que o retorno virá de uma forma indireta. Então, esse é o networking correto, né? Ele tem que ser planejado e ele tem que ser despretensioso. Cargos mais importantes nas empresas em geral. É claro que há exceções, né? Mas quando a gente toma a média, a gente nivela de alguma forma querendo comparar. Os cargos de maior remuneração nas empresas em geral, eles dependem muito do networking? As pessoas que têm acesso aos maiores salários fizeram o seu dever, vamos dizer assim, da forma correta? Não só cargos de maiores salários, tá? Hoje em dia voltou a ser muito utilizado o tal do QI, né? Essas indicações por recrutadores de empresas, porque é muito difícil você conseguir diferenciar um currículo do outro, né? Os currículos hoje em dia existem diversos modelos na internet prontos e a pessoa simplesmente acrescenta algumas informações, então muitas vezes ele não condiz com a realidade. Existem diversas ferramentas para se fazer uma boa seleção de pessoas, mas nada como obter indicação de uma pessoa que já conhece o histórico profissional dessa pessoa e que pode, de repente, avalizar o perfil dessa pessoa ou não para aquela vaga, né? Muito bem. E as empresas juniores presentes nas universidades, como a Unesp, por exemplo, elas podem ser um ponto de partida importante para os jovens iniciarem no networking? Vamos ver uma reportagem e em seguida o Kleber comenta essa questão. Na sala da empresa Júnior de Engenharia da Unesp, em Bauru, trabalho não falta. Além de alunos dos 4 cursos de engenharia do campus, também participam da ProJúnior estudantes de arquitetura, jornalismo e relações públicas. O objetivo aqui é estreitar os laços com o mercado de trabalho e aplicar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula. São realizados projetos em engenharia elétrica, civil, mecânica e de produção. O mais recente deles foi o de um cemitério para animais na cidade de Agudos. Todo o projeto arquitetônico e a regularização da construção ficaram sob responsabilidade dos alunos e, com um atrativo, o projeto custou 30% do valor de mercado. De acordo com o presidente da ProJúnior, esse foi um dos projetos que mais trouxeram crescimento para os membros da empresa. Foi o primeiro projeto que a gente teve uma possibilidade de trabalhar com a CETESB, que é o órgão de aprovação nas questões ambientais do estado de São Paulo. E é muito legal ver o projeto realizado, o projeto pronto, lá de pé. Javarone é professor de engenharia civil e reconhece que os membros da empresa ficam mais motivados em sala de aula e saem da universidade mais preparados para o mercado de trabalho. Desperta o interesse deles, né, pelas disciplinas, principalmente aquelas que eles estão mais envolvidos, né? Então existe assim um interesse maior. Eu vejo também que eles têm uma capacidade de organização muito boa, enfim, né? E eles estão mais próximos realmente do mercado, então eles conseguem ter uma visão do que eles vão enfrentar lá fora, né? Quando formados, né? Então, Kleber, como que você avalia essa ligação dos universitários, dos jovens, já produzindo para as empresas aí do nosso mercado? O networking é favorável, vamos dizer assim, começá-lo já na época da faculdade? O jovem universitário ele tem que ter a noção de que ele precisa ter uma formação mais completa possível e precisa aproveitar esse período para isso. Ferramentas de gestão, questões de como gerenciar uma empresa são fundamentais para que ele adquira. Mas a área comercial da empresa também vai ter que existir. E a área comercial ela pode existir através de vendedores, pode existir através de mídias sociais e propaganda tradicional, mas o networking ele é fundamental nisso também. Então, muitos jovens que não são acostumados ou não conhecem a importância do networking, é nessa fase que eles têm que começar a despertar interesse por esse assunto, porque é assim que eles vão divulgar da melhor forma a empresa deles. Então, é importante que eles participem do maior número de eventos possível, que eles procurem manter o contato com os seus professores mesmo depois do curso, né, e com os próprios colegas, porque esses contatos podem abrir portas do futuro. Eu tenho um caso curioso que é um caso pessoal. O meu primeiro empregador foi uma pessoa que 10 anos depois abriu muitas portas para mim quando eu abri minha empresa.
Então, só um bom contato feito lá atrás e mantido ao longo do tempo permite esse tipo de oportunidade, né? Então, o jovem ele tem que ter essa consciência e buscar fomentar seu networking com constância. Embora não seja de finalidade profissional, o Facebook é muito utilizado. E pelo que você já nos explicou, imagino que as pessoas tenham que tomar muito cuidado também com o que colocam no Facebook. E você tem visto problemas para algumas pessoas em relação a isso? Sim. Cada vez mais a área de recrutamento e seleção procura informações sobre os candidatos onde elas estiverem disponíveis. E o Facebook é onde as pessoas muitas vezes se expressam sem muita preocupação. E muitas o fazem de maneira aberta ao público em geral, né? E, como eu disse, muitos recrutadores olham essas informações e tiram como base o futuro comportamento da pessoa em função daquilo que ela coloca. Então, colocar, por exemplo, que foi uma festa, que passou um pouco da conta, ou que não gosta do seu chefe, enfim, situações que possam comprometê-la, isso tem que estar na sua área reservada ali, só os seus colegas e familiares, pessoas em quem ela confia, né? Porque se ela não tiver esse cuidado, certamente isso pode prejudicá-la. Muito bem, vamos agora para o nosso segundo intervalo e na volta falamos mais sobre networking aqui no Bauru SA. Até já! De volta com o Bauru SA, neste terceiro bloco, o nosso assunto de hoje é networking, as redes de contatos profissionais. Eu estou com o Kleber Andreotti Castro, que é consultor de empresas e também administrador de empresas. Kleber, eu gostaria de iniciar esse terceiro bloco perguntando sobre o seguinte. Há um conceito, quando a gente fala em networking, de fortalecimento versus enfraquecimento, não é? Dessas redes, desses contatos que nós fazemos. Quando que o networking pende para o lado do fortalecimento e em quais situações ele pode se enfraquecer dependendo da conduta das pessoas? Tudo depende de uma relação de confiança, né? Toda relação humana que nós temos, ela é baseada em confiança, seja uma relação profissional ou não. Mas profissionalmente falando, essa relação de confiança ela é estabelecida ao longo do tempo, em função da atitude de cada pessoa. Então, se a pessoa tem atitudes positivas durante o passar do tempo, ela vai usufruir da confiança de uma outra pessoa e isso vai gerar benefícios para ela. Então, há algumas atitudes que geram a confiança e algumas atitudes que minam a confiança. Procurar uma pessoa quando a gente necessita, depois de muito tempo, é uma delas que a gente já citou. Outra delas é mostrar um certo desespero, uma certa ansiedade em vender alguma coisa ou obter algum benefício, enxergando outra pessoa simplesmente como um meio para se conseguir isso, né? Ninguém gosta de ser explorado, ninguém gosta de se sentir explorado. E as pessoas gostam de se sentir importantes, valorizadas, escutadas. Então, atitudes positivas são conversas, sejam de negócios ou não, que sejam despretensiosas, que não tenham um cunho exclusivamente comercial. Um bate-papo, um café com qualquer pessoa, ele pode gerar futuramente uma oportunidade de negócios. E esses momentos eles vão contribuindo para que essa confiança seja elevada, né? E essa sua resposta já me leva a uma outra questão, que é como se fosse um lema do networking: quem contribui, recebe. Às vezes demora, como você explicou numa situação pessoal, foi um período de 10 anos, quer dizer, bastante tempo. Mas esse conceito é bom as pessoas terem em mente, não é? Quem contribui, recebe. Sim, a gente deve fazer tudo de maneira despretensiosa, porque se você espera um resultado imediato, existem diversas situações. Uma delas é que a pessoa muitas vezes pode não estar apta a ajudar. Às vezes não é uma situação em que ela não quer ajudar, mas que ela não tem ali uma indicação, alguma situação que ela pode colaborar. Então isso uma pressão excessiva pode minar esse relacionamento,
né? Fala-se muito da arte de ser comprado, ou seja, se a pessoa souber, se você criar uma visibilidade, tiver credibilidade no que você faz, se você estiver sempre em contato com as pessoas e mostrar essa credibilidade, naturalmente quando as pessoas procurarem ou tiverem alguém que está procurando e que enxergarem nisso uma oportunidade, elas vão acioná-lo, né? Desde que você consiga realmente demonstrar essa credibilidade. Você dirige regionalmente uma empresa que é o BNI Networking, não é? Sim. Qual é a finalidade dessa empresa? O nome já explica um pouco. E vocês também tiveram recentemente um evento com empresários em torno desse conceito, né? Como que foi esse encontro e como que a empresa tem atuado? Sim. Uma estatística feita recentemente mostra que 91% dos entrevistados, foram mais de 12 mil entrevistados, 91% consideram importante o networking para os seus negócios. Mas apenas 3% têm uma estratégia estruturada para obter indicações de negócios através do networking. As pessoas se lembram que ele existe, é importante, mas talvez não param para se programar. Exatamente. Como eu disse no primeiro bloco, é necessário planejamento. O networking bem feito é feito com planejamento. Ou seja, muitas pessoas se lembram que o networking existe, é importante, mas não param para se planejar. Exatamente. O planejamento ele é fundamental para que a gente consiga extrair resultados disso. E o BNI ele atua justamente nessa lacuna de estruturar, de trabalhar o planejamento e a constância desses relacionamentos. Então, as equipes formadas pelo BNI são empresários que se reúnem semanalmente e que vão criando esse vínculo de confiança e vão demonstrando o seu trabalho aos poucos para os outros empresários que vão conhecendo e criando essa confiança e passando a poder indicar para as suas redes de contatos, né? E vocês promoveram um evento em Bauru recentemente e reuniram empresários, cerca de 100 empresários. Sim, foi um evento promovido num hotel da cidade que tinha como objetivo não só explicar a operação do BNI no Brasil e em Bauru e mostrar os benefícios que o empresário pode ter ao participar de redes de contatos como essas, né, estruturadas, mas também para fomentar o networking. É um café da manhã em que as pessoas puderam trocar cartões, trocar informações, se conhecer, enfim. Bauru, assim como outras cidades, é muito carente desse tipo de eventos, né? Então a gente resolveu trazer para Bauru como forma de fomentar a economia regional e alimentar o networking da cidade. O BNI está presente em capitais e também em mercados regionais, como é o caso de Bauru e Ribeirão Preto? Ribeirão Preto ainda não, mas já está no plano de expansão. O BNI está presente em 57 países e no Brasil basicamente ele está concentrado na região metropolitana de São Paulo e Campinas. Nós temos grupos também em Belo Horizonte e na Baixada Santista e o de Bauru é o primeiro no interior, tanto é que ele chama BNI Pioneiro, né? E há planos de expansão por todo o Centro-Oeste paulista. E até pelo contato seu com vários empresários de diferentes segmentos, como que você tem sentido a economia de Bauru nos últimos 5, 10 anos? Claro que acompanha o contexto nacional, deu uma freada nos últimos meses, anos, né? Como que você tem visto o panorama econômico da cidade? Bom, Bauru tem passado por na minha visão, Bauru tem passado por uma situação de crescimento, um boom econômico, né? A gente pode ver no setor, por exemplo, da construção civil, no setor imobiliário, que muitos edifícios sendo erguidos ao mesmo tempo. Isso demonstra que a economia está aquecida. Por outro lado, nos últimos 12 meses a gente tem percebido muita reclamação de empresários. É uma situação que a Europa e os Estados Unidos viveram, que chegou aos grandes centros do Brasil. Agora as cidades médias e pequenas têm sentido alguma retração em alguns setores, né? Basicamente a princípio setores que dependem mais de exportações e importações, que dependem mais das economias de situações que são geradas fora da cidade. Mas a gente já tem sentido algum reflexo também no comércio e nos serviços. Então, atualmente é um momento de cautela que muitos empresários têm freado um pouco investimentos, esperando o que vai acontecer na economia para 2015 e 2016, né? Kleber Castro, muito obrigado pela sua visita, foi um prazer tê-lo aqui. Sucesso à frente do BNI e também das consultorias ao longo deste ano e 2015. Muito obrigado, eu agradeço o convite e até a próxima. O Bauru SA termina agora. Em nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições. Acesse lá a galeria de convidados e veja quem já passou por aqui.
Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo. Acompanhe também a programação da TV Unesp, sinal aberto canal 46 digital ou 45 analógico e pela NET canal 18. Obrigado pela companhia. Economia e Sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima!